Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Jerusalém, cidade eterna, a pátria do céu. Todos procuram tua glória, eterna paz, o bem. Jerusalém, cidade eterna, a pátria do céu. Todos procuram tua glória, eterna paz, o bem. Jerusalém, Jerusalém, pra
Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Deus cuidará de ti e de mim. Louvado seja Deus por mais uma manhã. Estamos aqui na presença do Senhor, reunidos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Bom dia, Juliana, como você está? Bom dia, tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Seja muito bem-vinda mais uma vez, querida. Nós vamos aqui continuar nossa adoração com duas orações. Eu vou fazer a primeira oração e você continua com a segunda, tá certo? Ok. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e mas você que está aí pode sentir, ficar à vontade para orar na melhor posição que julgar para adorar ao Senhor. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Ainda estamos na parte escura, mas já podemos, Pai, perceber o breve raiar da aurora. E aqui estamos nós, diante da Tua presença. E queremos, Pai, glorificar o Teu nome. Hoje o Senhor convidou uma filha especial. E eu quero mais uma vez colocá-la no Teu altar. Eu sei que o Senhor já a capacitou, já deu a ela a mensagem devida, mas em todo tempo o Senhor fala aos Teus filhos. E eu sei que hoje não será diferente. Continue, Senhor, a falar com a Juliana, de modo que, ao abrir a boca, não ouçamos apenas a voz dela, mas vejamos o Senhor a falar através dela. Obrigada, Senhor, por cada filho Teu aqui presente.
seja aqui na sala do Zoom, seja conectado pelo YouTube. Muito obrigada, Senhor. Queria estender a tua destra fiel e poderosa sobre cada um, para que de tal modo possamos compreender a mensagem que tens para nós hoje. Dá-nos o teu perdão, permaneça conosco. São bênçãos que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, Senhor, eu quero exaltar e glorificar o teu santo e bom nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. De maneira extraordinária, o Senhor cuida dos teus filhos, Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui me colocar diante do teu altar, Senhor, diante de ti, o Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor perdoe todos os meus pecados, Senhor. Venha me lavar e purificar com teu Amém. sangue, para que o Senhor possa me usar, Senhor, e que a mensagem seja Pai. dada por ti, assim como a irmã falou, não por mim, mas pelo Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Nós somos meros pecadores, mas nós pedimos e carecemos, Senhor, da tua graça, do teu perdão, da tua transformação, Senhor. Amém. Que o Senhor venha habitar em nós, Senhor, falar conosco em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. E nós não queremos terminar como começamos, mas cheio do seu Espírito Santo. Muito Amém. obrigada por tudo. Conduza, Senhor, todas as coisas, que seja tudo para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Juliana, como a gente sempre diz aqui, e você já conhece bem essa frase, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Sinta-se à vontade, querida, para continuar propagando a palavra do Senhor. Amém. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver que tudo vai dar tudo certinho. Hum, Eu não sei se eu tenho que alguma, se eu tenho que clicar em algum desses. Não. Me falem aí se deu tudo certinho. Ju, tá Ah, certo, só que não tá em tela cheia. Agora sim, perfeito. tá, tela cheia. E ver se tá passando. Sim, Tá passando? sim, passou direitinho. Ah, ok. Ai, que bom. Graças a Deus. Então, Amém. Deus, é muito interessante porque Deus já tinha me pedido, né, já estava passando pela minha mente para eu falar, né, sobre esse tema e para eu contar um pouquinho do cuidado de Deus, que Ele tem realizado em nossas vidas, né? Mas aí eu pensei, não, a minha amiga até falou assim, escreve, Juliana, sempre escreve no caderno o que que Deus tem feito. E às vezes eu sempre esquecia, né? Nunca que dava tempo. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale, então o Senhor vai me chamar. Aí a Heloísa vai e manda, Juliana, você pode pegar na sala? Aí eu, Senhor, então o Senhor quer, realmente o Senhor quer que eu fale. E aí eu pedi para ele qual a mensagem, Senhor. E ela passou na minha cabeça assim de madrugada. Foi bem corrida esses dias, mas eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que falar, mas não sei qual a mensagem. E aí eu passando por uma tribulação tão grande, um problema tão intenso. Mas aí eu acordando de madrugada para orar, e aí me veio, né, tudo essa que vocês vão ver agora. Veio assim, tudo certinho. Depois a dificuldade é para passar, né? Pelos slides. Mas aí Deus começou a me lembrar para que a gente possa entender o cuidado de Deus conosco. O primeiro versículo foi esse, né? Olhem para os passarinhos. Não se preocupam com alimento, não precisam semear, nem de colher ou armazenar comida.
pois vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E para ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo de vossa vida? Bem no momento que eu estava passando por umas provas, eu vim, Deus me deu, né? Essa palavra. Quantos de nós estamos preocupados com tantas coisas? E mesmo sabendo que Deus cuida de nós, se Deus cuida dos passarinhos, também cuidará de nós, né? E aí eu pergunto, o que que você entende pelo cuidado de Deus? Você acha que o cuidado de Deus é só quando tudo vai bem? Ser cuidado por Deus significa ficar livre de adversidades e aflições? E o que é que o mestre disse, né, em João 16:33? Então, Jesus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na própria palavra de Deus é comprovado. Isaías 43:3 já fala, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não serás queimado, nem a chama arderá em ti. Então, Deus, ele é um Deus que ele se revela. A palavra do Senhor está revelada para gente. Então, ele prova, ele mostra que nós vamos passar por dificuldades, mas ele vai estar sempre conosco. Jesus está sempre conosco. E a gente vê os relatos bíblicos que não são histórias, né, fictícias, são verdadeiras. E elas servem para o nosso exemplo. É tanto que as profecias, quando nós estudamos as profecias, nós estamos entendendo o quê? Que tudo vai se repetir. E essa história vai se repetir conosco. Então, Deus ele não promete que a gente vai ter dificuldade. Nós sabemos que o cristão, ele é purificado aonde? É na fornalha. É na fornalha da aflição que o cristão sai como ouro. Dos relatos, né, das histórias bíblicas que a gente sabe de aflição, além de Jesus, né, é Jó. E Jó, ele em Jó 23:10, né, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Ou seja, muitos de nós podemos passar pelo vale das aflições e também pela morte. Mas a morte não é o fim. Porque o próprio Deus disse: no meio do vale da sombra e da morte, eu estarei contigo. Nós precisamos lembrar dessas palavras. A minha família passou pelo vale. E eu vou dizer que sempre tem provações, mas Deus está conosco e nos ajuda a vencer todas, porque na verdade não somos nós, é Ele quem vence por nós. Eu acredito que muitos aqui conhecem o meu testemunho, né? Eu já preguei aqui na sala, até contei o testemunho, e gravei também o testemunho separadamente, né? Contando só o testemunho. Quem não assistiu, poderá assistir, se quiser, é só pedir para a Heloísa, né? Que eu passo para ela para assistir o- a parte um, porque dessa hoje eu vou contar um pouquinho da segunda parte. E um pouquinho assim do que eu não contei no meu testemunho. E o que Deus tem feito agora? Porque depois que a minha família passou pelo vale, eu aprendi a ter dependência completa de Deus. Eu falo uma coisa, olha, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele ouve. E eu dizia, eu sempre falava assim, gente, quando via os missionários, eu falava, Senhor, esse povo vive pela fé. Senhor, nossa, gostaria de ter uma fé assim, de viver assim, completamente confiando em Ti. E aí Deus respondeu. Mas antes, quando tudo vai bem, nossa fé muitas vezes ela não é provada.
nós ficamos tranquilos, achamos que estamos fazendo tudo certo, estamos bem com Deus, estamos indo na igreja, tá tudo bem. Mas quando passamos pelo fogo da purificação, é que compreendemos que nossos atos de justiça são trapos de imundície. Nós não somos nada, nada. E a gente entende, Senhor, é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que devolver o dízimo, é muito mais, é ter um relacionamento íntimo com Deus, porque é na hora da aflição que você escolhe, ou você vai se apegar a Deus, vai glorificar o nome dele na aflição, ou vai começar a reclamar. E a gente vê que não existe mérito nenhum, não existe nada que eu faça. Só Cristo que pode me salvar. E muitas vezes, é, muitas pessoas confundem os atos de justiça com a salvação. Mas Jesus é o único que nos salva. E quanto mais perto de Jesus, menor nos sentimos. Às vezes eu penso, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a gente vê a grandeza de Cristo e a gente vê o quanto nós precisamos ser transformados, o quanto nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos dizer que Ele vive em nós, né? Assim como entender também que nós somos salvos, não é por méritos, não. É completamente pela graça, mas isso pela fé. Nós precisamos ter fé, que não são as nossas obras. E para que ninguém se glorie, nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Esse é o segredo do cristão. Cristo viver em nós. Nós precisamos todos os dias pedir, Senhor, habita em mim. E dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Deus não quer a nossa obediência, falha, Ele quer a obediência de Cristo em nós. Vocês já ouviram o Rubens Fernandes falando sobre isso, pregando sobre a justiça de Cristo. Só que isso tem que ser real na nossa vida. Nós não podemos só escutar. A gente precisa que colocar em prática. Porque quando nós colocarmos em prática Cristo viver em nós, para a gente o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que a gente vai entender preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. E aí nós vamos aprender a não reclamar e nem murmurar, e sim confiar. Se as coisas saírem como planejamos, né? Ele cumpre. Se as coisas não saírem, né, como nós planejamos, mesmo assim ele cumpre sua promessa. E para mim, depois que eu passei por, né, pelo vale e perdi meu esposo, agora mais do que tudo, Deus mostrou para mim que ele não era só pai, agora, né, meu pai. Ele também era meu, ele agora passou a ser meu esposo. E que ele ia cumprir Isaías 54 na minha vida, que ele é, né, o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Então, ele é que dá o sustento. Ele quem dá os livramentos. E quantos livramentos? Eu não, na verdade, precisaria de muito, muito mais dias para contar todos os livramentos e tudo que Deus tem feito. Mas eu creio que o que Ele colocou no meu coração é o suficiente para poder incentivar, não engrandecer o ser humano, dizer que nós somos privilegiados, porque, na verdade, nós temos tantas bênçãos para contar, mas tantas provações também. E a gente, nós temos aprendido a cada dia mais que Deus age de maneira extraordinária. Deus é extraordinário. Então, você lembra da muralha de Jericó? Caiu sem mãos humanas. Lembra a fornalha? Não queimou.
os três jovens. E Deus andou com eles dentro da fornalha. Então Deus está falando, Ele vai estar sempre conosco. Mas você tem que colocar o pé na água. Lembra de Moisés? Coloque o pé na água. Você precisa ter fé e fazer o que ele mandar, independente que pareça que seja um absurdo, né? Circule a muralha 7 dias, cada dia uma volta, no sétimo dia, 7 voltas. Como assim, Senhor? Acredite no impossível, porque os planos de Deus são melhores que os meus, e os milagres virão. Mas muitas vezes não da maneira que queremos, mas sim como o Senhor bem achar. E você vai entender que Deus não erra quando nós confiarmos tanto em Deus e fizermos dele o nosso melhor amigo. E a gente aproximar cada dia mais, Deus não erra. Então nós não vamos questionar nada. E nós vamos aceitar, não vamos duvidar, sempre aceitar com amor. Então nós não vamos questionar a morte, nem as provas, pois nós vamos saber que Ele nos ama. Ele não erra. E nós não conhecemos os planos de Deus. Mas uma coisa nós sabemos: os planos de Deus são sempre maiores que os nossos, né? Deus tem sempre para dar além daquilo que pedimos. E aí Deus me lembrou, quando eu passei por esse problema, Deus me lembrou de Tiago e Pedro, que está em sua palavra, né? Está em Atos 12, do 5 ao 16. O que que aconteceu ali? Tiago e Pedro foram presos. E o rei Herodes mandou matar Tiago. E Pedro foi aprisionado. E o que que aconteceu? Os cristãos estavam orando e Deus mandou um anjo para libertar Pedro. E muitas vezes nós oramos pedindo a Deus milagre. E quando o milagre acontece, nós nem acreditamos. Pedro foi lá e a moça nem abriu a porta, foi lá. Pedro, Pedro, não, como pode, não. Vai lá, era Pedro. E Deus respondeu a oração. Mas aí eu digo, Pedro foi liberto milagrosamente e Tiago descansou. Então, Deus amava Pedro mais do que Tiago, porque Pedro foi liberto e Tiago foi morto a fio de espada. Tiago havia cumprido sua lição, sua missão aqui nessa terra. Deus disse para Tiago: até aqui você foi bem. Então, ele recebeu a coroa e foi descansar. Agora, Pedro tinha que continuar. E o que que Jesus falou para Pedro em 1 João 42? Disse Jesus a Simão, filho de Jonas, que ele seria chamado Cefas, que é Pedro. Em grego significa pedra ou rocha. Então, se eu ou você tivemos que continuar, se nós perdemos um ente da nossa família e a gente pensa, Senhor, eu não consigo, como eu vou continuar? Assim como ele falou para Pedro, ele fala para nós: você vai continuar, porque você vai se firmar na rocha, que sou eu, que sou Cristo. Ele que te fortalece, não é nós. Então, ele mostra para nós que Deus é Deus. O meu esposo, antes de descansar, ele suportou a dor. Ele pregou em meio a aflições. E ele teve sua fé fortalecida. Não porque tudo estava bem, mas pelo contrário. Quando tudo estava pior, ele dizia: a doença avança, mas a fé aumenta cada dia mais. Eu ficava pensando, Senhor, como assim? Eu mesmo olhava para ele e falava: Senhor, como pode? Foram, sabe?
tantos milagres é, que eu pude operar, porque às vezes a gente acha, Senhor, o milagre é somente quando tudo vai bem, né? Mas para ele, quanto mais aflição, mais a fé aumentava. E ele cantou: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. E ele ainda fala: se Deus curar, ele é Deus. Mas se não curar, continua sendo Deus. E ele cantou essa música na igreja do Eldorado. E Deus deu para ele também uma música muito especial, né, que chama A Cura da Alma, que conta a história da vida dele, né? O refrão da música fala: posso até estar doente, mas não deixo de ser crente. Vejo um Deus onipotente que transforma tanta gente. E Deus fala na música dele: hoje eu quero é curar tua alma. E Deus deu a cura da alma para ele. E hoje ele aguarda o dia do seu chamado para receber o seu galardão. E você, o que é que você precisa hoje? Quantos de nós hoje precisamos da cura da alma? Quantos precisam liberar o perdão? E muitas vezes não é só o perdão para com o próximo, mas o perdão para com nós mesmos. Tem pessoas que não se perdoam, que fez alguma coisa e às vezes mesmo lá no seu íntimo, ele até, não, eu já pedi perdão, mas não esquece. Sempre lembra e sempre está pedindo perdão por aquele pecado. E tem uma ilustração que mostra isso, que fala que uma mulher pediu perdão a Deus, Deus perdoou. Aí outro dia ela estava: Senhor, me perdoa por aquele pecado. E Deus fala: qual, minha filha? Aquele pecado. Qual? Porque eu não me lembro mais. Deus, quando Ele nos perdoa, Ele apaga. Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Porque aí nós conhecemos também que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de juízo também. Então, se nós andarmos com Deus, Jesus paga por todos os nossos pecados e nós não teremos que pagar mais. Mas Jesus fala: eu te perdoo, mas você também deve perdoar. Porque se nós não perdoarmos, ele diz: nem tampouco eu te perdoo. Porque nós não merecemos o perdão, mas Deus nos perdoa. Então as pessoas também não merecem o perdão, mas Deus as perdoa e nós também devemos perdoar. Mas isso é algo divino. Isso não é algo humano, é divino. O perdão é divino. É só Jesus que pode nos ajudar a perdoar. E quando a gente lembra que está em Efésios 6:12, que está escrito assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Você vai ver que o inimigo usa as pessoas e que, na verdade, elas carecem da nossa oração. E aí Deus nos ajuda a perdoar de maneira incrível. E aí nós somos transformados, porque nós precisamos de sermos transformados, pois nós não sabemos qual é a vontade de Deus, se Ele vai curar fisicamente ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza: muitas pessoas podem estar doentes, podem estar com uma doença que para muitos não tem cura. E nós não sabemos qual é a vontade de Deus, se Ele vai curar fisicamente ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus dá a cura da alma para todos aqueles que pedir com fé. Então, ao meu esposo, ele deu a cura da alma. E ele disse: você vai continuar. E eu, mas como, Senhor?
Eu achei que eu não suportaria. Ele manda, ele sempre me faz lembrar da promessa de Isaías 54. Ele é o pai e esposo das viúvas. E Deus nos dá uma responsabilidade muito grande. Mamães, eu tenho um recadinho para vocês. Deus vai nos cobrar quando ele voltar. Jesus não vai perguntar assim: quantas coisas grandiosas você fez? O que que você comprou? Nós podemos até ganhar muitas almas para Jesus. Isso é maravilhoso e Deus quer que a nossa vida seja uma vida de testemunho. Mas ele fala que uma família bem ordenada fala mais do que qualquer sermão pregado no púlpito. Então, o nosso primeiro trabalho aqui na Terra, depois que nós somos mães, é educar nossos filhos. Porque, na verdade, esses filhos são do Senhor e Ele confiou a nós a responsabilidade de educar os filhos dele para Ele. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, essa deve ser, né, a prioridade em nossas vidas, é cuidar dos filhos, porque Ele vai falar onde estão os filhos que eu te dei. E muitas mamães podem passar por lutas, mas Jesus, Deus, ouve as orações das mães dedicadas que fazem a vontade do Senhor. Então, é muito importante a gente entender esse papel de mãe. É, e eu, antes, né, do meu esposo falecer, eu orava, Senhor, como fazer? Porque eram tantas coisas para fazer. Eu larguei o meu trabalho e fui cuidar do meu esposo. E, e nós cuidamos, eu cuidei dele em casa. E a casa virou uma selva. E ele olhava assim e ficava desesperado, porque sempre ele que limpava tudo. E eu tava falando para vocês quando ele cantou aquela música, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Nós tínhamos que pregar na igreja do Eldorado, em Contagem, né? E aí ele passou muito mal à noite, ele teve muita febre à noite. E aí eu comecei a fazer os tratamentos naturais, né? Colocava paninho frio nas axilas, né? Coloquei na virilha, colocava na testa, dei ele um chazinho. E a febre, e queimando de febre, eu tirava o paninho quente, molhava na água fria, colocava na testa. E aí, quando foi 3 horas da manhã, ele, tá bom, tá bom, tá bom, tira, tira, tira. Virou pro lado e dormiu. Falei, ué, então, quando foi de manhã cedinho, eu já ia mandar mensagem, né, falando que a gente não ia conseguir estar na igreja. Era uma equipe, né? Eu esqueci o nome, de mordomia. E aí ele levantou e falou, vamos para a igreja. E ele já não estava com febre. Ele falou, nós vamos. Nós temos um compromisso, não é com o homem, é com Deus. E aí, nesse dia, ele foi e cada um pregou. E quando ele foi pregar, ele contou o que ele estava passando, né? Que estava doente. E cantou essa música: Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, foi incrível, porque a igreja toda fez um círculo e veio todos para frente, né? E abraçar ele. E ele tem uma senhora Lamara, né? Falou: Eu adotei ele como meu filho. E incrível, gente. Eu não contei essa parte no meu primeiro testemunho. Foram tantas pessoas que nos ajudaram que, assim, não tem nem como contar de todas, né? Mas essa parte eu não contei, que eles vieram aqui em casa, falaram que ia vir fazer uma visita. Quando eles chegaram num ônibus. Um ônibus, chegou um ônibus, foi descendo aquele tanto de gente. E na igreja, cada escola sabatina era uma equipe. E eu tava sem trabalhar, né? Deus foi fazendo milagres. Tudo que a gente precisava, Deus mandava.
E nesse dia, cada equipe foi responsável por trazer para a gente, por exemplo, uma equipe trouxe material de limpeza, outra equipe trouxe roupas para os meninos, roupas e calçado, outra equipe trouxe cobertores, gente, outra trouxe frutas e verduras, outras trouxe arroz integral. Eu fiquei assim, só foi descendo e colocando aquele monte de coisa em cima da mesa. Eu falei, Senhor. E uma coisa que eu lembrei de contar esse testemunho foi porque a minha amiga Dani falou assim: Ju, você não contou a história da Bíblia, ou da blusa, no meu testemunho. Nós estávamos olhando na internet e estava friozinho. E o Leandro viu uma blusa muito linda de lã. Ele falou: Nossa, eu apaixonei com essa blusa. Eu falei: Nossa, amor, mas é muito caro, a gente não pode comprar, na verdade, né? A gente estava fazendo tratamento, não tava. Mas a blusa era maravilhosa, realmente muito linda. Gente, e eles deram roupas de frio pra gente. Quando nós fomos olhar a roupa de frio que eles deram pro meu esposo, tava lá a blusa, igualzinho a blusa que ele viu na internet que ele queria comprar, mas era idêntica, tudo, a cor. Era, gente, nós olhamos como Deus cuida dos detalhes tão pequenos, tão pequenos. E assim, são muitos, não dá para contar todos os testemunhos. A nossa casa ficava, olha como que ele estava, igual uma selva. E os irmãos vieram várias vezes, vários irmãos. Tinha vezes que era uma equipe, da outra vez eram outras pessoas, eram outras pessoas. Então eles capinavam, roçavam, olha a altura do mato, eles roçando. A Nádia, o pastor Jurandir. Tinha vez que vinham as mulheres, ajudavam a cozinhar. Teve uma vez que veio só os homens, a Nath falou: não, vou mandar um carro, vai ser dois carros, só com homens, porque aí vai render mais, não vai ter criança pra gente ter que fazer comida. E eles vinham e limpavam tudo pra gente. Nessa época nós comemoramos o aniversário do Joaquim, meu filho, né? E eu nem falei nada, que era aniversário deles, eles vieram limpar, né? Aí tava aí as mulheres, os homens, né? Muita gente, que isso foram várias vezes, né? Não dava nem pra eu colocar todas as fotos aqui de todos que vieram, né? As crianças. E aí o meu filho, né? O Joaquim Lucas, ele agora ele gosta mais que chama de Lucas, né? Ele falou assim: as pessoas são um presente para mim. Porque eu não falei com ninguém que era aniversário, né? Para não precisar levar presente. Mas Deus deu essa bênção, né? Nós passamos o aniversário de 4 anos com meu filho. E eles deixaram a nossa chácara assim, gente, capinada, limpinha, foi limpando, né? E aí, a minha casa era desse jeito, né? Eu não consegui, gente. Foi tão corrido tirar foto agora de como que ela está. Mas pô, amanhã eu posso mostrar para vocês. E Deus, por fim, ele permitiu que o meu esposo descansasse. E eu olhava para casa, assim, tava no piso grosso lá fora, né? E tinha tantas coisas para fazer e eu pensei, eu não vou conseguir mais fazer nada, né, em casa. E, gente, para resumir, porque eu ainda tenho alguns testemunhos para contar. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu queria tanto colocar o piso na frente da casa, porque os meninos gostam de brincar ali, queriam andar de bicicleta, e às vezes não dava. E gramar a frente da casa. E aí teve uma amiga minha, a Valéria, né, que falou assim: Juliana, eu tinha pouco tempo que eu tinha perdido meu esposo. Você pode participar de um grupo? Ali tem mulheres como é que é? Viúvas de maridos vivos que estavam passando muitos problemas no casamento, né? Você poderia ajudar e poderia contar seu testemunho. Eu fui, contei meu testemunho. E aí ela falou assim: Ô Juliana, tem um pessoal da igreja aqui, tá perguntando, né, se pode te mandar uma ajuda. E eu tinha olhado o valor da grama na frente da casa e tinha ficado assim, né, um valor que para mim não dava. Mas eles mandaram para mim exatamente, sem eu falar nada, o valor de eu colocar a grama.
E os irmãos vieram aqui em casa. A Sandra, né, minha amiga, ela e Nádia. A Sandra falou com o irmão: Ô irmão, vocês vão lá capinar? Vocês podem fazer o contrapiso para ela? E achou que era pequeno, mas precisou de uns 3 domingos. Os irmãos vieram, fizeram o contrapiso. O marido da minha prima veio e colocou o piso para mim. E Deus foi arrumando a minha casa. Não porque isso para mim era necessário, ou porque eu precisava disso para ser feliz. Simplesmente pelo o cuidado de Deus. E aí um dia meus filhos falaram, nós fomos convidados para fazer uma live na Itália. Nós fizemos os 8 remédios Kids. Então convidamos outras crianças para pregarem. Então cada quarta-feira era algumas crianças, né, uma ou duas crianças que falavam sobre os remedinhos da natureza. Então, esse dia aí foi o dia que os dois pregaram, né? Então, aqui no Brasil era à tarde e lá na Itália já era à noite, né? Lá fala buonasera, né? Então, e esses meninos, e aí tinha a hora das receitinhas, eles faziam uma receitinha saudável, e eles fizeram uma apostila para vender a apostila, porque eles falaram, mamãe, a gente quer ir para Itália, nosso sonho é ir para Itália. E eu falei, filhos, mas a mamãe não pode agora pagar uma viagem para ir para Itália. Aí eu falei, pede o pai de vocês, que agora Deus é o pai de vocês. Aí eles falaram, então, e aí eles tiveram a ideia, né, de fazer o livrinho de receitinha para vender para poder ir para Itália. Mas não abrir e fechar de olhos, gente. Nós fomos chamados para uma missão. Aonde? Na Itália. E Deus deu pra gente as passagens. E a gente não tinha passaporte, não tinha euro, não tinha. Como, Senhor? Mas como nós vamos para Itália? E Deus foi abrindo todas as portas. Quando eu pisquei, as passagens já estavam compradas, a gente já tinha tirado os passaportes e a nossa viagem já estava marcada. Aí aparece a minha amiga Dani, que vocês conhecem também, já pregou na sala da consagração. Ela também é nutri, né? Uma pessoa que eu amo muito. Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida, né? Tem amigas que eu falo que é mãe, tem amigas que eu falo que são irmãs. E Deus aumentou a nossa família muito, porque hoje nossos amigos não são mais amigos, são irmãos mesmo. E tem amigas que eu falo, que também é minha mãe, né? A Sandra é uma delas. A Silvia, e tem tantas outras, né? Que não dá pra gente falar todos os nomes, porque nós podemos esquecer. Chega essa amiga minha e fala, Ju, tem uma proposta de trabalho para você. Eu, para mim, Dani. Ela, sim, um trabalho, Ju, que me chamaram para trabalhar em uma ONG. E é uma vez por semana, e eu falei, Senhor, e ela falou, esse trabalho não é para mim, é para Ju. Porque ela é uma vez por semana e ela pode levar os meninos. Porque depois, quando meu esposo faleceu, quando ele estava doente, eu parei de trabalhar. Quando ele descansou, eu voltei e só falei assim, Senhor, eu vou cuidar daqueles que o Senhor quer que eu cuide. Eu não vou poder atender muitas pessoas, então, somente para o Senhor mandar. E eu restringi bastante a minha agenda. Eu já tinha saído, trabalhava em clínica em Nova Lima, trabalho particular, tinha saído, então eu reduzi bem, né, o meu trabalho. E ela falou: é para você, Ju, esse trabalho. Mas como, Dani, as passagens. Aí era para começar em fevereiro. E a minha viagem estava marcada para março. Mas como? Eu vou ficar 3 meses lá, Dani, não vai ter jeito. E aí nós oramos. E o coordenador de lá me ligou. E Deus fez um milagre. Ele falou assim: olha, existe uma possibilidade, só pode existir uma se a sua amiga te substituir. E aí a Dani me substituiu por 3 meses e nós tivemos como ir para a Itália fazer a missão. Quando eu cheguei na Itália, os sermões já estavam prontos, porque seriam um mês de pregação na Itália. Eu ia pregar todo sábado de manhã, né? Às vezes à tarde. Chega lá, no dia, na sexta-feira, o sermão estava pronto. Deus tinha falado muito ao meu coração. Conta o seu testemunho.
Mas aí, conversando, né, com a irmã, a gente resolveu, né? E aí é, tinha chegado à conclusão que era para falar sobre a missão. E não era o momento, não era para eu contar meu testemunho. Mas Deus fez uma pane no meu computador e o sermão que estava prontinho para sábado, eu não tive como abrir. Era na sexta-noite, não tinha como eu fazer nada. E eu tive que contar o meu testemunho e foi uma bênção. Esse foi meu primeiro dia lá na Itália. Eu pude rever algumas amigas, conhecer novas amigas, né? Minha prima Juju, quando eu estava lá, eu levei ela para lá. A Kátia, que é uma grande amiga. A Luciana é da Igreja Batista. E hoje, essas todas aí começaram a fazer estudo bíblico com a gente. Faz estudo bíblico até hoje. A Lu, assim, ela é da Batista, ela é muito fiel, muito sincera, uma gracinha. Ontem nós fizemos estudo bíblico é meio-dia, gente. É um aperto. Mas graças a Deus até hoje nós estamos estudando a Bíblia com eles, né? Com elas, é estudo bíblico das meninas, só tem mulheres, né? E aí nós conhecemos, os meninos conheceram Milano, nós ficamos na casa da minha irmã, né? E eles ficaram empolgados, porque agora conheceu Milano, Itália, e parecia tudo uma bênção, né? E aí começaram as provações, gente. Coloquei essa foto aí, só para vocês entenderem. Meu cachorro, Muralha. Olha onde que esse cachorro tá. Esse canil aí, gente, essa parede tem 2 metros de altura. Quando eu tava lá na Itália, esse cachorro fugia. Acho que ele queria achar os meninos. Ele não ficava no canil de jeito nenhum. E as pessoas me ligavam. Minha mãe me ligava e lá era de madrugada. O Muralha fugiu. Muralha e Thaís, né? E o pior de tudo foi quando os outros cachorrinhos pequenininhos entraram no vizinho e apareceram lá, né? Tudo indica que foram eles. 17 galinhas mortas. Só que as galinhas do meu vizinho não era qualquer galinha. Era galinha de raça. Um prejuízo de R$ 10.000, por volta de R$ 10.000. Porque eu conheço o amigo dele, ele falou, Juliana, mais ou menos R$ 10.000. E aí o inimigo atacava, gente, mas Deus operava. E foi com jejum e oração que Deus pagou minha conta. O vizinho não, né, me cobrou o valor real, né? E Deus, ele operou milagres incríveis, né? Teve o batismo da minha sobrinha Bia, o batismo da Fernanda. Teve profissão de fé, estudos bíblicos com italiano, estudo bíblico com os irmãos da Assembleia. Parecia uma bem, tudo, né? Muitas bênçãos e muitas provações. E nós recebemos um chamado para ir para Inglaterra. Minha amiga me convidou para ir para Inglaterra. E enfim, é, eu falei com a Vânia. Tantas coisas estavam acontecendo. Eu falei, olha, vamos falar com os irmãos para orar de hora em hora. E na terça-feira nós começamos a fazer jejum e aqueles que puderam oravam de hora em hora. E Deus foi fazendo milagres incríveis. E aí eu fiquei por conta da igreja um mês em missão. E graças a Deus foram muitos estudos. Um sábado, 25 pessoas aceitaram o estudo bíblico. É apenas um sábado. E até hoje nós fazemos os estudos bíblicos, né? Com os irmãos da Assembleia. O irmão Sidney vai se batizar, né? É, ai, gente, é muita coisa pra contar, não sei se vai dar tempo, já tá acabando meu tempo. Então, os meninos, a minha amiga, porque eu, né, estudando com os meninos sobre história, ela falou, leva eles nas partes históricas da Itália, nos Valdenses, em Roma. E aí eu fui lá, passagem para Roma, gente, 400 euros. Eu falei, nossa, eu não tinha dinheiro para ir. Eu falei, Senhor, eu gostaria de levá-los. Será que o Senhor pode providenciar? Foi aí que eu achei, pesquisando na internet, ninguém sabe, todos me falavam muito caro. Eu achei o Flixbus e nós fomos para Roma, gente. Eram 400 euros as passagens e eu achei passagem no Flixbus de 5 euros, 8 euros, 5 euros. Ninguém acreditava. Só quando a menina comprou que ela viu realmente. E o ônibus de 2 andares, os meninos amaram e conhecemos Roma. Entramos no Coliseu. Foi assim a viagem do sonho deles. E engraçado, eu ia para todos os dias, nós ficamos lá, acho que uns 5 dias.
Todos os dias eu saía com eles. E aí, justamente no dia que nós fomos, as visitas estavam de graça no palácio. Tivemos guia turístico de graça. Todo mundo falou assim, Juliana, como que pode? Nós visitamos as catacumbas, que foi emocionante, a de São Calixto, que é uma das, eu acho que é uma das principais ali na Itália. E a gente pôde ver os cristãos, né, como que eles deram a vida. Foi lindo. E o mais impressionante, porque eu sabia falar italiano, porque eu morei na Itália, mas os meus filhos não sabiam. E eu queria muito que eles entendessem a história. Aí a mulher falou comigo, falando italiano, né? E ela falou assim: vocês são, né, da onde? Aí eu falei que do Brasil. Ela, ah! E aí, porque eu tinha ficado na fila, né, da Itália, para falar italiano. E aí ela chamou um guia turístico, gente, só para nós. Só eu e os meus dois filhos com o guia turístico, ele falando tudo em português. Ele era de Moçambique. Foi emocionante, eu não aguentei, eu chorei, né? Porque você vai descendo, é muito, muito fundo, e ali você vê a história dos cristãos, né? Onde muitos deles ali sepultaram seus amados, né? Então, assim, a história é muito linda. E eu preciso contar para vocês essa história. Nós fomos para Roma, fomos para a praia. E um amigo nosso falou: Toma, Juliano, vou deixar o carro com você, você vai. E os meninos amam praia. Tava frio, mas eles nadaram assim mesmo. Gente, aconteceu um milagre aí. Eu desci, era uma escada assim, bem longa. Eu desci e tô lá esperando. E eles falaram assim: Mãe, presta a chave que o Antônio vai pegar alguma coisa dentro do carro. Eu tô vendo esses meninos demorando. Aí chega lá o Lucas com a carinha assim: Ô mãe, por favor, não briga não. Eu, que foi, filho? Ô mãe, por favor. O Antônio, ele. Não foi culpa dele. O que que aconteceu? O Antônio trancou a chave dentro do carro. Eu, hã? E a minha bolsa tava dentro do carro, tudo dentro do carro. Blusa de. E começou a ficar muito frio. E a chave dentro do carro. E eu liguei pro meu amigo, ele, Juliana, eu não tenho a chave reserva. E eu estou em outra cidade, eu não tenho como te socorrer. Eu falei, Senhor, o que fazer? E eu passava, gente, eu pedia ajuda, eles não falavam que não tinha como ajudar, não tinha como. Eu não tinha dinheiro, minha bolsa estava dentro do carro, eu não tinha o que fazer, gente. E ele falou assim: ó, só tem um jeito. Mandou um vídeo pra gente como que abre o carro com barbante. Eu falei, Senhor, aonde que eu vou arrumar um barbante aqui na praia? E eu saí andando na beirada, gente, da praia. E vi tipo uma cordinha amarrada num negócio. Pena que eu tirei foto, mas eu perdi as fotos. E era uma cordinha grossa, não era um barbante. Mas resumindo a história. Esses meninos, não foram eles, foram Deus, conseguiram abrir o carro com aquela cordinha. Eu não sei como explicar. Foi Deus, foi Deus. Eu tava com muito frio, eu comecei a orar, Senhor, os seus filhos, ajuda, Senhor. Esse foi um dos milagres, assim, que foi o poder da adoração. Os meninos sempre, quando a gente tá apuros, eles falam assim: Mãe, já sei, vamos orar. E aí nós oramos e Deus operou um milagre. Nós fomos para Inglaterra. Eu pude passar o aniversário de um ano do filhinho da minha amiga, que quando meu filho fez um ano, Antônio, ela veio aqui me ajudar. E como ela me ajudou. E aí nós fomos em Londres. Vocês não acreditam, gente. É, as passagens para Londres, o hotel para Londres foi muito barato. A minha amiga, depois de poucos dias depois, eles teve um evento lá em Londres e ela foi procurar o mesmo hotel. Nós conseguimos um hotel de 78 euros para 7 pessoas. Sete. E aí ela falou assim, Juliana, sabe quanto que tá agora? 350 euros a diária. Ela falou assim, olha, você pode fazer uma coisa, você pode ligar pro seu esposo? Vamos negociar a oração, Juliana? Brincando com você. Você liga pro seu esposo, pede para ele fazer um desconto pra gente. Mas, gente, Deus proporcionou para a gente foi nós iríamos só para Milão. Deus nos mandou para Inglaterra, Deus nos mandou para Roma, Deus nos mandou para. Amanhã eu vou contar para vocês para Veneza, mas eu vou terminar a história aqui em Paris. É, e eles falaram assim, mãe, a gente quer ir em Paris. Eu falei, menino, você queria ir para Itália, agora já quer ir para Paris. Como que nós vamos para Paris? E aí Deus abriu as portas. Eu consegui uma passagem de avião, gente, por 13 euros. 13 euros. E o meu amigo falou assim: Olha, Juliana, vou reservar, você vai lá pro hotel tal. Cheguei lá, gente. Tô resumindo a história.
chovendo. Cheguei lá no hotel. Aí falei com ele, não precisa reservar. Não, lá não tem como reservar. Pode ir, que sempre tem vaga lá. Cheguei lá, não tinha vaga. Chovendo. E eu andei naquelas ruas todas ali. E nada. Todos os hotéis estavam escrito lotado, lotado. E eu com pouco dinheiro, com o cartão da minha irmã. E falei, Senhor, para onde que eu vou? E aí eu cheguei, o meu filho falou assim, vamos ali naquele hotel ali, mãe. Eu falei, ai, filho, mas aquele ali é muito chique. Mas aí o rapaz chegou lá, ele falava português. E ele falou, olha, eu vou olhar na internet aqui. Ele falou, olha, não tem vaga em nenhum hotel aqui nessa rua. Você vai ter que andar bastante. E lá você vai conseguir ir por tanto. O preço do hotel era o dinheiro que eu tinha. Eu falei, gente, se eu pagar o hotel, nós não vamos comer e eu não vou ter dinheiro para pagar a passagem para voltar para o aeroporto. O que que eu vou fazer? E a gente andando na chuva. E eu falei assim, Senhor, são teus filhos. O Senhor vai deixar seus filhos dormir na rua, Senhor, na chuva. O que que eu vou fazer, meu Deus? E começamos a andar, seguindo o GPS para ir para o hotel que o rapaz falou. De repente, meu telefone apaga. E eu perdi o caminho do hotel. Eu falei, Senhor. Aí o meu filho falou assim, mãe, vamos naquela rua ali? A gente não foi ali. Eu falei assim, filho, o moço falou que não tem vaga em hotel nenhum. Ele falou, mãe, mas vamos. Hotel Cristal, que chama. Nós entramos lá. Resumindo a história. Eu começava a falar com a moça, ela não me entendia. Ela falava só inglês e eu falava italiano. E aí, quando pensa que não, tinha uma moça brasileira lá. E aí eles fizeram a tradução. Nós conseguimos um hotel muito melhor do que o outro. E ficamos os três e pagamos muito barato. Deus deu. E aí, além de tudo, tinha um supermercado pertinho, compramos comida muito barata. Esses meninos puderam ir na Torre Eiffel. Eles deliraram, né? Conheceram o Rio Sena. Andamos ali na Champs-Élysées, né? Que é a rua mais conhecida de Paris, né? Foram no Arco do Triunfo. Gente, aí agora, o Museu do Louvre, eu preciso contar essa bênção. No Museu do Louvre, era o outro dia, a gente ia embora, a gente ia conhecer o Museu do Louvre em alguns lugares e ir embora para o aeroporto. Só que eu não estava conseguindo achar para ir, eu estava perdida. E a gente ia para um lado e nada, a gente dentro do metrô perdido. E aí o metrô desceu, ficou vazio. E aí apareceu uma mulher do nada ela apareceu. E eu olhando no mapa e ela fez sinal para mim assim, qual que era o problema? Aí eu falei italiano com ela me respondeu italiano. E ela me explicou certinho para onde que eu tinha que ir. Gente, de repente eu olhei, cadê a mulher? A mulher surgiu do nada e a mulher desapareceu do nada. E ela explicou pra gente certinho aonde que a gente tinha que ir. Ah, gente, não tem mais tempo. Eu já passei 5 minutos do meu tempo, mas eu tô Ju, terminando. você, Ah, você precisa de quanto tempo para finalizar? 5 minutos dá para você? isso, dá, pode ser? Tranquilo, pode terminar, amiga. Sim. Então, meninos, quando eu estava no aeroporto, voltando de Paris, o meu computador tinha estragado e eu tinha pedido meu primo para comprar um computador para mim, no cartão da minha irmã, de 10 vezes, né? Aí a Janaína me liga, Juliana, ele comprou o computador à vista e vence agora dia 5. Eu, dia 5. É. E eu não tinha dinheiro para pagar, gente. E tinha uma outra coisa também que eu precisava pagar. E eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E eu estava bem no aeroporto de Paris. E meu telefone toca. E uma pessoa me liga dos Estados Unidos e fala, Juliana, eu estava aqui fazendo o meu culto pessoal e Deus me lembrou. Lembra da Juliana? Liga para ela e faz uma oferta para ela. Ela falou, Juliana, eu preciso. Eu falei, não, mas por que? Eu preciso. E essa irmã falou assim, tinha muito tempo que nós não falávamos, que a gente não falava, e ela mandou para mim. E uma outra moça também, lá da Itália, falou, eu quero que você consulte a minha irmã. E mandou para mim o valor da consulta, só que ela me mandou bem além. Quando eu olhei, gente, Deus me deu o dinheiro de tudo que eu precisava pagar, das passagens e tudo. Nós voltamos da Itália, os meninos ganharam muitas roupas. Nós voltamos com muitas malas. Eu ainda voltei com todo o dinheiro que a minha irmã tinha emprestado.
E hoje eu vi que Deus cuida, Deus sustenta, Deus paga as contas e Ele faz milagre, se preciso for. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que confiar em Deus é tudo. Amanhã, os meninos vão contar para vocês mais um pouquinho dos milagres que Deus fez na vida, nas nossas vidas, né? E eu pergunto para você, qual milagre que você precisa hoje? Você precisa da cura física? Eu te digo que Deus tem muito mais para te dar. Ele tem um novo coração. E se Deus não tiver a cura, Ele tem. A cura física, a cura da alma, Ele tem. Ele te sustenta, Ele cuida de você, Ele te veste, Ele dá o que comer. Ele não importa se precisar, Ele vai fazer milagres e vai abrir o mar para que você possa andar. Então não tem como não compartilhar aquilo que Deus tem feito, porque realmente Ele cuida de nós. Nós precisamos ter confiança e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. E você pode começar hoje. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Que todos vocês possam ter um dia excelente e que esse testemunho não seja para engrandecer a mim ou, né, mas a Deus. E que vocês saibam que se vocês precisarem, Deus vai fazer abrir o mar para vocês passarem. Deus abençoe. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ju, seu nome, o dos meninos estão aqui em meu caderninho desde 2020. E eu louvo a Deus, porque hoje eu vejo os resultados desse amor, dessa perseverança, do poder de Deus em vossa vida e de muitos que contigo andaram. Vamos orar? Você pode fazer a oração final e a Ruth vai louvar em seguida. Amém. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor cuida de nós, Senhor. Nós não precisamos temer o futuro, a menos que nós esqueçamos o que o Senhor tem feito no passado. O Senhor não prometeu que nós não teríamos dificuldade, mas o Senhor prometeu que no meio do vale da sombra e da morte, o Senhor estaria conosco. Muitas pessoas, Senhor, estão passando pelo vale das aflições. Na verdade, elas continuam em nossas vidas, mas nós sabemos que é para nos purificar, Senhor. Está chegando o dia da sua volta, Senhor. E o Senhor vem buscar os teus filhos. Nós passaremos por provações, Senhor, como nunca houve na história. Uma angústia como nunca houve. Mas o Senhor promete que o Senhor vai estar conosco. E é o Senhor que vence todas as batalhas, Senhor. Então, que nós possamos entender que as provações, as aflições, são um preparo para nós, Senhor. E que não são nada diante de tudo que Jesus passou. Então, eu quero pedir por cada pessoa, Senhor, o Senhor conhece o problema de cada um. Tem pessoas que têm um parente doente, tem pessoas que perderam um ente querido também, tem pessoas que não vão bem no casamento, que os filhos estão no mundo das drogas, que a família está afastada, que precisa perdoar. Só o Senhor pode fazer esses milagres, Senhor. O milagre da cura da alma, um coração novo, transformado, é tudo que nós pedimos. Porque nós não vamos levar nada daqui, Senhor. Nós vamos pisar em ruas de ouro e ver lagos de cristais. Então, o que o Senhor tem para nós, o nosso olho nunca viu e nossa mente não consegue imaginar. Que o nosso foco possa ser em Cristo, Senhor. Que nada aqui nessa terra tire o nosso foco de Cristo. Não são bens materiais, Senhor, mas sim uma vida transformada. Abençoe todos que estão aqui, Senhor, que estão todos os dias, 5 horas da manhã, buscando se alimentar desse pão e que eles possam sair saciados e transformados todos os dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Até mesmo pelas provações, que são muitas. Eu não pude contar nem terço, Senhor,
das provações e dos milagres. Mas eu te agradeço e peço que possa incentivar a outros, Senhor, que mesmo em lutas, mesmo em provações, eles possam entender que Deus cuida e jamais abandona os seus filhos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A luz da alvorada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece, eu canto em minha prece. Bendito seja Deus. Então a vil fraqueza transforma-se em firmeza. Bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda-me alegria. Bendito seja Deus. Cantai com alegria a doce melodia. Bendito seja Deus, a quem minha alma adora. Dizei, nações, agora, bendito seja Deus, e seja o nosso canto sincero por bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. Ainda temos uns minutinhos aqui. Vamos abrir para as considerações. Se você tem aí algo a dizer, a testemunhar sobre o que você ouviu hoje. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, Ju, por tudo que você tem passado, pela bênção que você tem sido aqui para nós. E que bom ver a parte 2 do seu testemunho. E eu acredito que na eternidade, para a honra e glória do Senhor, vamos ouvir muito mais. Porque Amém. eu sei o quanto o Senhor Deus tem protegido você e a sua família, assim como a cada um de nós aqui também. E muito obrigada por sua disposição, querida Heloísa. Heloísa está aí com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Juliana. Bom dia, amiga. A Juliana é uma amiga muito querida e que me inspira muito, né? Como mãe, como cristã. E eu estou muito feliz, gente, porque Deus anda nessa sala. E nada aqui nessa sala é programado por nós. Ele é dirigido por Deus. E essa semana nós vamos ter um final de semana muito diferente na sala. Nós vamos ter aqui a família For, né? A Isabela Emily, né? Ela já pregou aqui na sala e toda a sua família vai estar aqui na sala
para fazer uma programação muito especial, sexta, sábado e domingo. E Deus começou essa semana com a Juliana, mostrando o que Deus pode fazer com uma família. Uma Amém. família em que todos estão completos, como a família Fó, mas uma família em que a Juliana passou por todas essas dificuldades, né? Perdeu o seu esposo com as crianças ainda muito pequenininhas, mas ela trouxe aqui um texto, né, de Isaías 54, verso 5, e lá fala, porque o Criador é o seu marido. E olha como vale a pena ser fiel a Deus, né? Deus deu uma ordem para ela, continue, avance. E a Juliana continuou e avançou, e ela tem visto todos os dias Deus cuidando dela e cuidando dos meninos e ajudando a criar os seus filhos, porque Deus é o marido dela. A partir daquele momento, né, que o Leandro faleceu, Deus se tornou seu marido. E Deus é que tem sustentado, tem que dar, e tem realizado os desejos do coração dela e dos seus filhos. E tem um verso aqui, Juliana, que está em Salmos 54, é o mesmo capítulo, né? 54, 54, aqui de Salmos, mas o versículo é o 4. E aqui, para mim, esse é um dos textos que mais conforta o meu coração. Fala assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Amém. Então, esse verso para mim ele é tão especial, porque eu também tenho visto essa promessa se cumprindo na minha vida todos os dias, né? Para uma pessoa, quando a gente trabalha como autônoma, né? Todo dia é um dia que você tem que vencer. Então a gente vê Deus atuando na nossa vida material, na nossa vida espiritual, aqui na sala. Deus tem sido esse ajudador. E Deus provê aquilo que a gente precisa no dia. É para o dia Amém. de hoje, ele vai lá e ele provê. Então, essa semana, pessoal, vai ser imperdível. Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com você. E você não pode deixar de estar conosco, né? Amanhã, que os meninos vão participar da pregação também aqui da Juliana, nós vamos ter 2 crianças falando, né? E Deus preparou um final de semana da família, sexta, sábado e domingo. Estaremos com a família Fó, então você não pode perder, porque Deus está com pressa que a sua família esteja preparada. E Deus está trazendo para nós elementos para nos ajudar a ficarmos firmes, né, como família. E Deus tem algo muito importante a falar no seu coração. Juliana, obrigado por ter aceitado o convite do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele abençoe também as crianças, que vocês continuem firmes até a volta de Jesus. Amém. Eu que agradeço. Deus seja louvado. Obrigada, Heloísa. Isabel, pode abrir seu microfone, seja bem-vinda, querida. E na sequência nós temos Miriam. Bom dia, eu estou aqui, sabe, maravilhada com esse encontro que eu tive aqui com o Espírito Santo. Um Amém. pouquinho emocionada, porque Deus, Ele nos ouve. Graças a Deus. Ele, como a irmã falou, confiar em Deus é tudo, Amém. tudo mesmo, irmã. Glória a Deus. Deus, Ele é Amém. perfeito. Estou emocionada. E que eu faço das palavras da irmã Heloísa, para mim, que realmente Deus, Ele é um Deus que provê todas as coisas, sabe? E Ele agora, estou cuidando de uma pessoa que é cadeirante no hospital, visitando ela, só que agora eu não posso nem mais ficar, porque ela está com a pressão alta. Então aqui Deus me colocou essa mensagem maravilhosa. Eu vou
refletir de novo, para que eu possa levar esse amor que Jesus tem por ela, que ela venha Amém. se sentir amada. Deus Amém. é tremendo. É isso. Eu só tenho que agradecer a Juliana e eu gostaria que eu sei que o Espírito Santo me incomoda sempre para levar os filhos dele para levar essa mensagem, compartilhar. Eu vou compartilhar o link, né, para algumas pessoas e gostaria de convidar também ela para levar essa mensagem para a sala 937, uma família que Jesus também me deu, uma igreja virtual. E, enfim, Deus, ele é maravilhoso. Ele já me passou seu contato, depois aí a gente pode agendar, não é isso? Que Deus te abençoe, amiga. E que Amém. eu vou estar em oração por você e sua família, e ore também por mim, pela minha família, para Com que Deus venha certeza. operar um milagre. Isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Que Deus te Amém. abençoe. Deus te abençoe, irmã. Deus continue te usando. Que você possa levar esperança para essa pessoa que É Deus te verdade, escolheu, né? Para você levar essa esperança. Deus é abençoe, viu? verdade. Amém. Obrigada. Bom dia, Ju, minha querida amiga. Bom dia, querida. A voz está meio rouca ainda, mas que saudade, viu? Uma alegria muito grande ouvir tudo isso de novo, né? Porque eu sei muito bem, tive o privilégio de conhecer você naquele dia que a Heloísa me pediu uma carona para o... Você Falei lembra bem? esperança. O seu É. esposo, né? E com isso Deus me agraciou com essa amizade tão preciosa que nós temos hoje, né? E a gente vê nessa mensagem de hoje o cuidado de Deus, que ele não é distante, ele é bem presente, né? Ele é bem chegadinho a nós, ele nos conhece pelo nome, ele conhece as Sim. nossas lágrimas, os nossos anseios, e é maravilhoso, né? Igual Ellen White fala, no desejado de todas as nações, cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus, como se fosse a única pela qual ele morreu. As aflições de cada um tocam seu coração de simpatia. O clamor por auxílio chega-lhe ao ouvido. Desejado de todas as nações, página 480. Então, Amém. ele nos conhece, né, pelo nome. Isso é uma segurança muito grande. Ele provê as nossas necessidades. Olha, cada detalhe que você contou aí, a gente daqui na retaguarda, né? Lutando em oração, vivendo como que você estava lá naquela aflição, a gente sem poder fazer nada, mas a gente não pode mesmo, né? Quem É, pode é Deus, Ele pode todas as coisas. Estou com muita saudade, em breve nós vamos nos ver, tá bom? E amém. amanhã encontraremos aqui, um beijão nos meninos, e que Deus continue abençoando muitíssimo a sua vida, viu, minha irmã? Viu, minha amiga? Amém. Te amo Eu muito em Cristo Jesus. também te amo, amiga. Eu tenho muito que agradecer, né? Porque Deus nos mantém de pé. E eu sei que é proveniente de oração. Por isso que eu sempre peço oração. Tá Sempre chega, certa? ué, Miriam, eu cheguei no seu telefone, ora por mim, tô passando. Então. Sim, mas é isso aí. Somos uns pelos outros, não é mesmo? E Te quando eu amo estava muito, viu? sempre pedia, inclusive, antes de eu preparar essa palestra, eu passei por provas. Agora, semana passada. E eu até falei assim, Senhor, e eu nem tinha montado a palestra ainda. Deus já tinha me dado ela todinha na minha mente. Mas eu não tinha montado. Eu falei, Senhor, como que eu vou conseguir? Nem sei se eu vou conseguir pregar, não sei se eu vou conseguir falar. Mas Deus resolveu mais um problema milagrosamente. Então eu agradeço muito os irmãos. Amém. Peço que continuem mesmo orando por mim, né? E a Miriam, a Heloísa, tantas outras pessoas foram irmãs que Deus me deu, né? Irmãs do coração mesmo. E os irmãos que têm orado por nós, nós precisamos muito da oração. Amém. Então, eu agradeço de coração que vocês Deus continuem. abençoe. Amém. Estamos juntos. Amém. Deus Sempre. abençoe. Bem, Deus seja louvado. É isso aí, né? O Senhor vai nos dando pessoas mais chegadas que irmãos de verdade e vamos caminhando juntos para o céu.
não vejo aqui mais nenhuma mãozinha, e eu quero compartilhar aqui com todos o que os nossos irmãos do YouTube ali... Ô, Júnia, eu Oi. posso só Oi. cumprimentar a Juliana? Sim, minha. Seja bem-vinda, querida. Fica à vontade. Ei, Ju, Bom dia. tudo bem, minha linda? Bom Que dia, coisa tudo boa, bem, querida? Deus que coisa abençoe. boa ouvir teu testemunho mais uma vez, viu? Louvado seja E Deus. essa semana passada eu encontrei fotos suas dos seus filhinhos, né? Dando testemunho lá na Igreja do Nova, anos atrás. Depois eu Olha, vou mandar para você, viu? Deus Nossa, abençoe. eu fiquei tão Saudade. feliz, achei tão lindo eles cantando, você dando testemunho, tá tudo aqui no meu celular. Vou mandar para você, querida. Deus Pois continue te usando, viu? Você é uma luz no caminho da gente. amém. Deus te abençoe e continue te usando também, que você é uma luz, né? Incrível para Deus também. Bom te ouvir. Saudade de você. Igualmente, meu amor, igualmente. Deus abençoe. Amém. 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 Deus seja louvado. Obrigada a todos aí pela participação. Juninha, ficou mudo o seu microfone. Pessoal, eu acredito que a Júnia deve ter tido algum problema com a conexão aí com a internet, mas nós então vamos encerrarmos esse último bloco, né? Aqui com uma última oração. Miriam, você pode fazer essa última oração? Posso sim, posso. Só um minutinho. Com Ô, Ju, certeza. teus meninos vão louvar no final? Só um minutinho, gente. Ou só amanhã? Amanhã. Tá ok. Amanhã. Tá ok. Oremos Obrigada, então. Lê. Tive uma queda de energia aqui. Obrigada, Miriam. Amém, amém. Oremos então, irmãos. Querido Deus e precioso Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por nos alimentar, né, com esse testemunho. Nessa manhã, saímos daqui hoje felizes, né, com as vitórias da nossa irmã, sabendo que tudo isso o Senhor mostrou para nós aqui hoje, para mostrar que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo lugar e em qualquer circunstância. Louvado seja teu santo nome, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê um dia de renovo, um dia de paz, um dia cheio da tua doce e santa presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos pelos méritos e pelo amor de Jesus. Amém. Nas ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas
muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Pessoal, então nós vamos nos despedir, mas amanhã nós estaremos de volta às 5 horas da manhã e você não pode faltar. Amanhã teremos um dia muito especial. E, Juliana, obrigada. E amanhã estaremos de volta. E em nome da Sala da Consagração, me despeço de vocês. Até amanhã, pessoal! Até amanhã, pessoal. Deus Até abençoe. amanhã, família linda. Abençoe. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.